Bom dia pessoal. Mais um dia, graças a Deus, mais um dia aqui. Todos a gente com saúde, tudo firme com a gente. Muito feliz de estar essa manhã aqui. É muito gratificante estar podendo acordar cedo, com saúde, com energia, para a gente começar mais um dia. E hoje é o quinto dia da maratona do GDS, que é o Gatilho da Sabedoria. A gente vai, como eu já falei nos vídeos anteriores, ler um livro de provérbios todos os dias. Qual que é o grande objetivo? O intuito é a gente extrair palavras e vivenciar no nosso dia. O livro de provérbios é um grandioso livro, um livro muito sábio, onde foi escrito grande parte pelo rei Salomão, que foi considerado o homem mais rico de Babilônia, né? Estima-se hoje que o Salomão ele tem 4 vezes mais todo o patrimônio que existe em toda a Terra. Eu fiz um levantamento lá no primeiro vídeo, quanto que hoje o Salomão ganharia, né, se ele tivesse aqui na Terra. Então eu fiz estimativas de acordo com talentos, né, que na época era talento, era o nome da moeda da época, né, talento de prata ou de ouro, e era pago em ouros. Então eu joguei lá, fiz uma transição de valores e informei lá o quanto daria em média, né? Lógico que isso é uma média, né? Não tem como a gente estimar o valor correto exatamente, mas a nível de curiosidade, né? Para quem não viu ainda, volta lá no primeiro vídeo, está gravado e vai estar tudo explicadinho lá. Então vamos lá, hoje é o quinto dia, ou seja, o quinto capítulo do livro de Provérbios. Hoje a gente vai ler esse capítulo juntos aqui mais uma vez. Você que passa esses minutos aqui com a gente, que diariamente veja esse vídeo, se não está ao vivo, depois você dá uma olhadinha, vai ficar gravado aqui no Instagram. Eu convido a você ler também. Além de estar acompanhando, pega depois a sua Bíblia e leia novamente. É pequeno, né? Então é rápido. Extraia palavras e pegue e vivencie no seu dia essas palavras, ou que seja uma palavra, ou que seja uma frase, mas não deixa de vivenciar isso no seu dia. Esse é o mais importante, esse é o nosso grande objetivo aqui nessa manhã. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, capítulo 5. Ele já começa falando assim: Meu filho, atende a minha sabedoria, presta atenção à minha razão, a fim de conservares o sentido das coisas e guardares a ciência em teus lábios. E aí vem um capítulo agora falando o perigo da mulher leviana, né? Aquela mulher insensata, aquela mulher que você tem que tomar cuidado. Mas aqui fala mulher, só que também pode ser homem, tá? Não é só mulher. Então, assim, tanto o homem quanto a mulher vai ser, tanto o homem quanto a mulher vai servir essas palavras aqui. Perigo da mulher leviana. Porque os lábios da mulher alheia destilam o mel. Seu paladar é mais oleoso que o azeite. No fim, porém, é amarga como o absinto, aguda como a espada de 2 gumes. Seus pés se encaminham para a morte. Seus passos atingem a região dos mortos, longe de andarem pela vereda da vida. Seus passos extraviam sem saber para onde. Escutai-me, pois, meus filhos, não vos aparteis das palavras de minha boca. Afasta dela teu caminho. Não te aproximes da porta da sua casa. Aqui já está falando, já a sabedoria falando o que você deve fazer. Né? Não vos aparteis das palavras da minha boca. Afasta dela teu caminho, não te aproximes da porta da tua casa, para que não seja entregue a outros tua fortuna, e tua vida a um homem cruel, para que estranhos não se fartem de teus haveres, e o fruto do teu trabalho não passe para a casa alheia, para que não gemas no fim, ou seja, não se arrepende, quando forem consumidas tuas carnes e teu corpo, e tiveres que dizer, por que odiei a disciplina e o meu coração desdenhou a correção? Por que não ouvi a voz de meus mestres, nem dei ouvido aos meus educadores? Por pouco eu chegaria ao cúmulo das desgraças no meio da assembleia do povo. Próximo capítulo, próximo item aqui, subtítulo, né? Fidelidade à mulher. Beba a água, aqui ó, já está falando o que a gente tem que fazer. Ali é um ponto de atenção para nós, que a gente vai refletir depois.
E aqui está falando o que a gente deve fazer então. Aqui fala: bebe a água do teu poço e das correntes de tua cisterna. Tuas fontes se derramarão por fora e teus arrotos nas ruas? Sejam eles só para ti, sem que os estranhos neles tomem parte. Seja bendita a tua fonte. Regozija-te como a mulher da tua juventude, corça de amor, serva encantadora. Que seja sempre embriagado com seus encantos, e que seus amores te embriaguem sem cessar. Porque has de te namorar de uma alheia e abraçar o seio de uma estranha? Pois o Senhor olha os caminhos dos homens e observa todas as suas veredas. O homem será preso por suas próprias faltas e ligado com as cadeias de seu pecado. Perecerá por falta de correção e se desviará pelo excesso de sua loucura. Então aqui, nessa manhã, a gente tem dois pontos, né? Um ponto de alerta e outro ponto do que deve ser feito. Esse ponto de alerta serve tanto para nós que somos homens quanto para as mulheres. Aqui eles citam mulher, porque a mulher ela realmente consegue ser mais sedutora do que o homem. Mas aqui tá principalmente para nós homens. Cuidado, tá? Fala que a mulher alheia destila o mel. Então, quantas vezes, quantas famílias já foram acabadas por conta do adultério? Aqui já fala que nós temos que tomar cuidado com esse tipo de mulher, que destila o mel na boca, é mais oleoso do que o azeite. Experimente, você que não pegou o azeite na mão, derrama um pouquinho de azeite lá e dá uma esfregada na mão, vê o tanto que o azeite é oleoso. Pois é, ele é mais oleoso do que o azeite. Porém, no final você vai ver que é amargo igual o absinto, porque essa questão do desejo, no momento ali vai ser bom, mas depois vai amargando, tá? Tomem cuidado. Ela vai ser pior que espadas de dois gumes, não tem para onde. E os pés encaminham para a morte. O que seria para a morte? A morte realmente não é a morte de você sair dessa vida aqui, mas é a morte em vida. Isso vai te trazer morte em vida. Então, se a gente não tomar cuidado com isso aqui, pode ser fim de casamentos, fim de uma nova família, fim de uma nova vida. E por muitas vezes não vai ficar nem com um nem com o outro. Então esse aqui é um alerta para nós homens, esse aqui é um alerta para as mulheres também. Perigo da mulher leviana, perigo também pode colocar do homem leviano. Tá? Não é porque está escrito mulher que é só para mulher, ou só para o homem também. Tá? Então aqui ele fala para a gente tomar esse cuidado. E porque aqui fala, ó, o fruto do teu trabalho não passe para a casa alheia. Quantos casos a gente já sabe que começa com um adultério e de repente o homem ou a mulher que trabalha, que estava sustentando a casa, sua família, seus filhos, começam a destinar valores do seu salário, do seu ganho e até o seu tempo para a casa alheia. E aqui está falando, não se farte de Deus a vez, e o fruto do teu trabalho não passe para a casa alheia. Para o quê? Para que você não gema no fim, ou seja, não se arrependa no fim. E então aqui vem um alerta. E depois desse alerta, o que vem? O que a gente deve fazer, né? Devemos então beber a água do nosso poço, ou seja, nós temos. Isso aqui é palavra seja para quem tem, para as pessoas que são casadas já, né? Tanto o homem quanto a mulher. Beba a água do teu poço, né? Ou seja, você tem a sua mulher, você tem o seu esposo. Porque se você está bebendo água do teu poço, por que você vai deixar que isso vai esparrame e vai para fora? Então aqui eles falam, seja bendita a tua fonte, né? Seja bendita a tua fonte. Seja embriagado com seus encantos. A gente gosta muito de lembrar, né, dessa parte que quando a gente conheceu, né, ou seja, você mulher,
o homem que está assistindo, a sua esposa, o seu esposo, lá no início, como a gente era encantado, né? Fala, nossa, essa aqui é a mulher da minha vida, esse é o homem da minha vida, nossa, não vai... De repente, a gente vai acostumando com essas atitudes que para nós lá no início eram encantáveis. E hoje se tornou algo normal. Então, muitas vezes a gente tem que recordar isso, para viver isso novamente. Porque senão vai esfriando. Algo que a gente quando conheceu admirava muito. E hoje ela continua, hoje ele continua fazendo, porém já se tornou tão rotina que por muitas vezes a gente não agradece, por muitas vezes a gente não contempla essa atitude do seu esposo, essa atitude da sua esposa. Então a gente tem que voltar, né? Voltar aqui aos seus encantos, né? Sempre embriagado com os seus encantos. Sabemos que casamento tem todos os seus pós, os seus contras, mas também a gente não pode nos deixar de lembrar, de se embriagar, né, nos encantos. E fala, por que has de namorar uma alheia e uma estranha? Entender o motivo que você está saindo da sua cisterna, né? Entender o motivo que você está saindo do seu poço para buscar águas em outro poço. Você tem que fazer a pergunta. E essa palavra é para você mesmo, essa manhã, que está buscando água em outra fonte. Por que você está fazendo isso? Essa é a primeira pergunta. Você está fazendo isso porque está se deixando seduzir por alguém? Você está fazendo isso porque o seu casamento não está legal? Você está fazendo isso simplesmente porque cansou e você está indo atrás? Então, assim, qual que é o motivo? Primeiro faça a pergunta. Aí já vem a resposta. Independente do motivo, isso não é justificativa para você fazer isso. Essa já é a primeira resposta, tá? Ah, Diego, mas meu casamento não está legal. Procurem ajuda. Procurem ajuda. Se o casamento não está legal, procurem ajuda e tentem entender o motivo. Não existe, pessoal, assim, não existe casamento perfeito. Sempre vai ter seus pós, sempre vai ter seus contras. Mas nada justifica você buscar água em outro poço. Muitas vezes o seu poço, que a sua esposa, o seu esposo está transbordando de água e até precisa retirar a água. Só que precisa de você também verificar isso que está transbordando essa água no poço. Muitas vezes está transbordando a água no poço ali e você está retirando a água em outro. Então, esta manhã fica para refletir sobre isso. O que a gente tem feito, às vezes, para melhorar o nosso casamento? O que a gente tem deixado nos seduzir? O que você tem feito com isso? E aqui fala, né, que no final perecerá por falta de correção e se desviará pelo excesso de sua loucura. Eu tenho certeza, assim, quantos homens, quantas mulheres já passou por isso e no final se arrepende. A maioria, nem todos. Tá? E esses que não se arrependem é porque acostumou a viver assim. Mas aquele que não acostuma, aquele que não tem esse hábito, ele se arrepende. Eu tenho certeza. Porque no final você vai ver que era apenas uma sedução, era apenas algo do corpo e não era algo do espírito. Algo do corpo a gente tem que entender que ele é momentâneo. Então é o tempo todo o nosso corpo lutando contra o nosso espírito aqui na Terra. E a alma fica ali perdidinha. Ela fica ali, não, eu quero o espírito, mas o nosso corpo vem ali. Assim como diz que as palavras, a carne é fraca. A carne é fraca. Então nós temos que ter essa ciência que é o tempo todo. É o nosso corpo lutando contra o nosso espírito aqui na Terra. O Paulo já fala isso. O Paulo fala isso. Então se a gente colocar todos os dias na nossa cabeça, é nosso corpo lutando contra o nosso espírito diariamente, a gente vai conseguir controlar essa situação. Então,
nesta manhã é o que eu deixo aqui para mim. É o tempo todo o nosso corpo lutando contra o nosso espírito. Tem várias situações para a gente colocar o nosso espírito mais fraco ali para a gente conseguir vencer essa batalha, tá? Então, assim, vamos levar para nessa manhã essa palavra. O nosso corpo luta contra o nosso espírito diariamente. Tá joia? Pessoal, agradeço mais uma manhã por esses minutos aqui junto, tá? Compartilhe esse vídeo com quem está precisando, quem você quer que escute essa palavra, esse momento de reflexão. A gente está no capítulo 5, daqui a pouco até o capítulo 9 é uma coleção, depois você vai ver que vai ter palavras diferentes. Até o capítulo 9 eu falo muito dessa parte da sabedoria, dessas instruções. Depois vai vir outras partes também muito importantes, tá? Por isso que eu convido você que não tem esse hábito, pega aí agora, leia novamente o capítulo 5, reflete sobre esse capítulo e leve essas palavras para o seu dia, tá? E lembre-se, é o tempo todo o nosso corpo lutando contra o nosso espírito. Não esquecemos disso no dia de hoje, tá bom? Pessoal, obrigado por mais um dia. Valeu, compartilha essa live aí. Deixa um coraçãozinho também, para que mais pessoas possam escutar esses minutos de reflexão de provérbios diariamente. É o 5º dia do GDS, Gatilhos da Sabedoria. É uma maratona que a gente vai até o dia 31. Tá joia, pessoal? Façamos um excepcional dia, uma ótima quarta-feira. Valeu!